Então, o que que os estadunidenses entenderam, né? Os estadunidenses eles já tinham um know-how de guerra contra os ingleses, de perseguição aos índios, eles já tinham o racismo e a prática de escravizar o negro, e eles se viam como parte, né, dos peregrinos do Mayflower e do Destino Manifesto. Nós não podemos esquecer que não é a Constituição americana nem a Bíblia que guiou aquela nação como eles gostam de dizer. O que guiou os Estados Unidos pelo seu desejo imperialista foi o Destino Manifesto. O Destino Manifesto foi o que garantiu a Marcha para o Oeste, o Self-Cimem, todos esses nomes que eles foram criando e que eles trabalharam para serem paradigmas internacionais. Isso não foi à toa. Tem uma entrevista minha no Sputnik, eu botei lá no Telegram. Vai lá no meu canal lá no Telegram, deixa eu botar aqui para quem ainda não foi. Vai lá no Telegram, que eu dei uma entrevista para a Sputnik News ontem, falando sobre a carta sobre a entrevista que o Joe Biden deu ao Washington Post. A Sputnik News queria saber a minha opinião, né? Então, olha aqui, lá no Telegram está a reportagem do, do, do- da minha entrevista, a minha fala, a minha análise da entrevista que o Joe Biden dá ao Washington Post essa semana. A entrevista do Joe Biden é a mesma linha 200 anos depois do Destino Manifesto, da doutrina Monroe. É a mesma coisa, não mudou nada. O que, que tinha lá? O Monroe pensava o seguinte: nós temos que expandir a nossa protoindústria, nós precisamos de matéria-prima e nós precisamos, isso eles aprenderam com os ingleses, se os ingleses têm um império, se os ingleses têm toda aquela força, todo aquele poder do império global, graças às suas colônias. Nós não queremos colônias, mas nós queremos territórios. E precisamos expandir a nossa ideia, o nosso modo de vida. Aquela coisa do American Way of Life, que vai surgir lá 130 anos depois, 140 anos depois, é isso. Né? É você criar um padrão de vida, um padrão de consumo, onde aquilo ali tem que ser bombardeado o tempo todo, para que, se você não estiver enquadrado naquele padrão, você não presta, não serve. Então, a expansão do capitalismo estadunidense, ele visou primeiro as áreas do México, as suas áreas contíguas, né? E avançou para cima do território mexicano, esquartejou todo o território mexicano, impôs derrotas ao governo mexicano absurdas, se fez valer da crise interna que vivia o México, da guerra interna. E aí eu quero falar uma coisa de México, nós vamos fazer uma live sobre o México, mas eu quero que quem puder já vai é, é, estudando sobre Hidalgo e Morelos. Vejam como é que o papel de Hidalgo e Morelos é muito importante, essa dupla, Hidalgo e Morelos. Como é que eles foram duramente combatidos porque eles queriam uma independência mexicana num outro patamar, que não era de consenso com a burguesia. É, então, eles começaram a expandir as zonas com o canal aí. Pois é, Rodrigo, o México perdeu o Texas, foi perdendo um monte de territórios nesse esquema, entendeu? Da expansão da fronteira americana pela necessidade de controlar terras e recursos naturais. Essa coisa de controlar recursos naturais, eles aprenderam com os ingleses. Porque quando eles começaram a privar os ingleses desses recursos, os ingleses entraram em crise. Foi aí que os ingleses deram um outro contorno aos Estados Unidos, né? Permitiram a independência dos Estados Unidos, mas atrelaram a sua economia à economia americana. Então, o crescimento dos Estados Unidos no final do século XIX, ele também contribuiu
para fortalecer a Inglaterra. Por mais que os Estados Unidos diziam que combatia o colonialismo, ele só vai realmente se aproveitar da fraqueza inglesa lá na Segunda Guerra Mundial. Mas naquele momento ele casou perfeitamente com o governo inglês. A independência da Inglaterra com os Estados Unidos é um grande caso de amor. É um grande caso de amor. Eles se separam, mas continuam juntos. Eu acho que os casais, a nível mundial, né, a nível de relacionamento, deveriam estudar a relação Estados Unidos e Inglaterra. Brigaram, separaram, mas continuaram mais unidos do que nunca. Estão assim até hoje. Só teve um momento de inflexão nessa relação, quando os Estados Unidos foram lutar no Vietnã e a Inglaterra se negou a ir. Isso causou um ódio, uma briga do caralho entre a relação deles. Mas depois os ingleses pediram perdão.